Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito bom estar aqui com você, compartilhando um pouco de conhecimento e também esses nossos convidados maravilhosos que vocês sempre estão pedindo, né? Hoje está conosco o Dr. Sérgio Quito, que esteve conosco há 2 semanas atrás. Vocês mandaram tantos e-mails e perguntas e a gente espera poder, Sérgio, responder todas as perguntas que nos mandaram. O Dr. Sérgio Quito é doutor em oftalmologia pela Faculdade da Califórnia do Sul e também pela Universidade de São Paulo? Escola Paulista de Medicina. Escola Paulista de Medicina, obrigada. Seja bem-vindo, Sérgio. Tá bom, para mim sempre muito bom ter tu aqui. É um prazer voltar ao programa de vocês, que é um programa maravilhoso, né, que a gente tem tempo disponível para poder abordar vários assuntos e de forma descontraída, né, de forma ética. Então, vocês estão de parabéns pelo programa. Muito obrigada. Você não saia daí, porque hoje nós deixamos, vamos dizer assim, o Sérgio esteve aqui falando de algumas doenças no outro programa, tá? E nós deixamos de propósito para falar de algumas coisas muito curiosas hoje, que eu acho que vai interessar muito para você. Entre outras, mudança de cor de olho definitivo. Ou seja, a gente que tem um olhinho marronzinho assim, fica de olho azul, né, Sérgio? Imagina. Esse é o sonho de muita gente, né? Essa parte estética. Na verdade, não se consegue ainda fazer a mudança da cor do olho de maneira definitiva com total segurança. Existem algumas técnicas ainda consideradas experimentais. Isso não é de agora, já de muitos anos se tenta mudar a cor do olho. Faz tempo que tenta se mudar a cor de olho? Pelo menos uns 40 anos. É mesmo? Com lente, outras coisas. Não. De forma cirúrgica. 40, 50 anos atrás, se pigmentava a córnea, depois eu vou mostrar no olhinho que eu trouxe aqui, a anatomia, para ser mais fácil de entender, com nanquim. Mas era o contrário, o paciente que tinha o olho claro demais, albino, né, alguma coisa assim, tinha muita fotofobia, então se pigmentava a córnea para escurecer, para tentar diminuir um pouco a fotofobia, ou pacientes que machucavam o olho, ficavam com o olho branco e tinham outro olho colorido, né, o marrom. Então se pigmentava um dos olhos para esteticamente ficar semelhante. Quer dizer, o objetivo era diferente do que é hoje, mas isso já se tenta há muito tempo. Mas isso é só o gostinho para você não sair daí, tá? Nós vamos começar, nós vamos deixar o melhor para o final. Nós vamos começar falando sobre alergia. Certo. Alergias, que eu acho que no verão deve acontecer bastante também, né? Bastante. A alergia ocular é muito mais frequente do que se imagina, né? Nas mudanças de estação, obviamente, principalmente na primavera, mas no verão é bastante frequente. Aqui no sul, nós sabemos que as alergias, de uma maneira geral, são muito frequentes. O paciente alérgico geral, atópico, ele normalmente tem uma chance de desenvolver uma alergia ocular maior do que uma pessoa que não é alérgica, né? Então, o paciente que tem rinite alérgica, que tem asma, que tem bronquite, muitas vezes durante a crise ele faz um quadro de uma alergia ocular. Bom, lá na minha família, em casa, nós temos muitos alérgicos. Inclusive, nós levamos eu levei meu marido para te consultar, que ele chegou a fazer uma lesãozinha no olho, de infectar, de tanto coçar. E eles coçam terrivelmente. Então, mas mesmo para a pessoa não sendo alérgica, existem alergias específicas do olho. Mas os alérgicos, então, na crise, eles vão coçar com muita força e o ato de coçar com força pode fazer mal para o olho. Deixa eu mostrar esse olhinho que eu trouxe aqui. A primeira camada externa aqui do olho, nós chamamos de córnea, ela funciona como uma lente. E essa lente, ela é elástica, ela tem uma certa flexibilidade e elasticidade. Então, se a pessoa coçar com muita força o olho, pode haver uma deformação na córnea. Especialmente se o paciente tiver uma tendência a ter uma deformação chamada ceratocone, que é uma doença da córnea, que é muito frequentemente associada à alergia. Os pacientes alérgicos frequentemente têm uma alteração na elasticidade do colágeno da córnea, na alteração do colágeno, em que ela deforma mais facilmente. Então, se o paciente já tem essa tendência e ainda coça de maneira inadequada, com muita força, pode realmente alterar a curvatura e distorcer a visão. Voltando às alergias, então, hoje em dia não se justifica o paciente ter uma conjuntivite alérgica e ter sintoma. O tratamento da conjuntivite alérgica é muito mais fácil do que da rinite, da asma, da bronquite. Existem medicações antialérgicas tópicas, colírios antialérgicos, que não são à base de cortisona. Né? Quem está nessas crises de alergia, alergia nasal, tal, que acaba coçando o olho,
Pode usar esses colírios também? Deve usar o colírio para não coçar, porque o sintoma vai melhorar muito, né, e não vai ter o risco do paciente coçar com força. E esses colírios não são à base de corticoide. Claro que numa crise muito grande de alergia ocular, a gente tem que lançar a mão do corticoide. Mas existem antialérgicos que não são corticoides, colírios, que são extremamente efetivos e praticamente não tem risco de efeito colateral, não tem contraindicação. Claro que existem alergias específicas a produtos químicos, a cosméticos, né, a maquiagem, às vezes o esmalte. Às vezes a gente pesquisa cosméticos do rosto e na verdade é uma alergia ao esmalte que a pessoa alterou. Então existem alergias específicas também a produtos químicos. E essas alergias, porque para mulheres isso é muito interessante. A minha filha tinha uma amiguinha que toda vez que ela ia lá em casa, ela pedia, tia, me maquia, mas quando eu começava a passar a base aqui, a guria, mas o olho dela começava a lacrimejar, não existia condições de maquiagem. Para isso existe tratamento, não? Existe. Isso aí pode ser uma sensibilidade ao produto químico, que não é alergia, né? Ou pode ser uma alergia àquele produto químico. Se a pessoa for alérgica, ela tem que usar preventivamente um antialérgico, um colírio antialérgico. Em épocas assim que a gente sabe que dá mais alergia, mudança de estação, primavera, eventos em que a pessoa tem que se maquiar mais, então usar preventivamente. Ou tentar achar produtos antialérgicos, cosméticos antialérgicos que existem também. Então tem muitos casos que a gente consegue, tem outros casos em que a alergia é muito grande, às vezes é difícil mesmo. Alimentar. Alergia alimentar para dar um processo alérgico no olho é mais raro. É muito mais comum a um colírio ou a um creme ou um cosmético, alguma coisa tópica mesmo. É muito raro a alergia alimentar dar uma reação específica no olho só. Que a gente já trouxe aqui, Sérgio, inclusive colega assim, que é professor de pediatria e tal. Eu fiz uma pós em nutriendocrinologia com meu filho mais velho e a gente aprende ali que muita alergia é causado por alimento, né? Então, glúten, sensibilidade ao glúten, lactose, né? Intolerância e tal. A gente sabe que, inclusive, esse colega pediatra, que muitas crianças com otite de repetição, com rinite, acabam pelo leite, porque a gente, com o passar da idade, com o envelhecimento, vai perdendo a lactase, que quebra a lactose em galactose-glicose, acaba passando a parede intestinal, isso acaba provocando a própria caseína do leite, vai provocar reação em outros lugares. Eu estou te perguntando assim, como curiosidade, né? Tem algum relato de leite associado com alergia ocular, alguma coisa, não? É extremamente raro. O mecanismo é um pouco diferente da rinite, da otite e da bronquite. São mais quadros sistêmicos. O quadro ocular é muito localizado, é mais uma alergia a alguma coisa, a algum produto tópico mesmo. É porque eu achei interessante quando tu falou, inclusive, do esmalte. Né? Mas aí é por contato. É uma dermatite e um processo alérgico tópica. Por contato, exatamente. Então a pessoa usa esmalte, a gente tenta identificar o porquê e aí vai ver que trocou o esmalte e coça o olho ou vai enxaga o rosto de manhã para fazer higiene, então é por contato mesmo. Ali. E olho seco, Sérgio? Porque é muito comum, eu pelo menos tenho e conheço muita gente que tem o olho seco, né? A lágrima, ela é produzida constantemente e ela é fundamental para lubrificar a córnea, que é essa membrana mais da frente do olho que eu mostrei, porque essa membrana tem que estar sempre bem lubrificada, bem umedecida para a gente ter uma qualidade de visão boa. E além disso, a lágrima protege o olho contra infecções. Então, ela é fundamental basicamente para essas duas situações. E procedimentos cirúrgicos que nós fazemos no olho também, a lágrima tem que estar adequada para facilitar a cicatrização. É bastante comum hoje o olho seco por vários motivos. Primeiro, nós estamos muito mais expostos à poluição. E a poluição realmente altera os componentes da lágrima. A lágrima evapora mais rapidamente, né? Então ela fica protegendo por menos tempo o olho. Existem alguns medicamentos que também diminuem a quantidade e a qualidade da lágrima, como por exemplo antidepressivos. Hoje é moda muita gente usar antidepressivo, né? Existem outros medicamentos que também podem provocar o ressecamento, como alguns antialérgicos, não um colírio antialérgico, mas antialérgico via oral, né? Alguns medicamentos para cardiopatias, né? Beta-bloqueadores que nós chamamos, eles também podem induzir olho seco. Doenças reumatológicas também podem provocar olho seco. Então a gente tem uma série de causas de olho seco, então é uma entidade mais comum. E toxicidade, às vezes o paciente usa um colírio, os colírios todos eles têm que ter uma substância que nós chamamos de conservante, que
como o nome diz, é para conservar o colírio, para evitar que ele se contamine. Só que esse conservante às vezes é tóxico. Então a pessoa usa um colírio que é uma lágrima artificial, que tem um conservante ali dentro, ele usa e ao invés de melhorar, acaba piorando. Então muitas vezes a gente tem um desequilíbrio da lágrima causada por colírios que seriam para lubrificar, é um contrassenso, mas não é, porque o conservante que tem no colírio pode desencadear, e outros colírios, não só colírio lubrificante, mas às vezes a pessoa usa um colírio de antibiótico, usa um colírio para tratar outra coisa e consequentemente desenvolve olho seco. Conjuntivite alérgica é uma causa bastante comum de olho seco também. Toda conjuntivite, toda inflamação da conjuntiva, a conjuntiva é uma membrana que cobre a parte branca do olho, que cobre a esclera. Quando ela se inflama, nós chamamos de conjuntivite, que pode ter causa viral, bacteriana, alérgica, etc. As conjuntivites, de uma maneira geral, especialmente as alérgicas, que são crônicas, né, que ficam durante muito tempo, elas interferem bastante na produção da lágrima. Então é muito comum a gente ter um paciente que tem conjuntivite alérgica e tem olho seco. Então nós temos que tratar as duas coisas. E o olho seco, ele dá bastante sintoma. Incomoda muito. Incomoda. Paciente que fica no ar-condicionado ou ventilador de teto, né, expostos a esses ambientes, ou fica muito tempo no computador que pisca menos, aí resseca mais, dá bastante sintoma. E não é só o sintoma de areia no olho, de ressecamento. Diminui o grau, né? Diminui a qualidade da visão. Né? Na verdade, não interfere no grau, mas diminui a qualidade da visão. Eu sinto que quando eu estou com o olho seco, eu consigo diagnosticar quando eu estou com o meu olho seco, quando eu não consigo enxergar também. Exatamente. E o tratamento para olho seco melhorou muito nos últimos anos. Até um tempo atrás era só colírio de lágrima artificial. Hoje nós podemos melhorar a qualidade da lágrima com ômega 3, por exemplo. Existe um procedimento que a gente faz no consultório, não é nem procedimento, nos canais lacrimais, que a gente consegue aumentar o volume de lágrima que o paciente tem. Então, tratamento de olho seco não é ir na farmácia comprar um colírio lubrificante, até porque existem colírios e colírios. Tem colírios que têm lágrima artificial adequados, com conservantes que não são tóxicos, ou até sem esses conservantes, e tem colírios que não são muito bons, mas é bastante frequente. Já que nós estamos falando numa coisa estética, né? Meu filho mais velho tinha uma gurizada da turma dele que eles usavam um colírio para tirar a vermelhidão do olho. Tipo assim, estou com esse aspecto de cansado, com os vasinhos sanguíneos muito aparentes, o olho muito vermelho. Isso faz mal? Eu nem tinha ouvido falar. Bom, o Vitor é virginiano, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar que se fazia isso. Para se dar conta que o olho está mais vermelho, né? Ele é extremamente vaidoso. Isso é muito comum, apesar de tu nunca ter ouvido falar, mas isso é bastante frequente como queixa de pacientes que vêm à consulta. O meu olho fica vermelho, daí eu uso um colírio lá para deixar o olho branco. Um vasoconstritor? Isso não é bom porque justamente são vasoconstritores. E esses vasoconstritores, eles acabam provocando o que nós chamamos de efeito rebote, ou seja, pinga, na hora o vaso contrai, como o nome está dizendo, vasoconstritor, aí fica branquinho, só que dali a pouco ele dilata. E aí o olho vai ficando cada vez mais dependente a esse colírio. Então, fica branquinho, dali a pouco fica vermelho, aí tem que usar mais, é um vício, né? Como qualquer droga. Então o olho fica viciado, fica dependente ao vasoconstritor. Qual é o problema disso? O problema disso é que toda vez que contrai o vaso pode interferir na irrigação das estruturas do olho. Além disso, esses colírios vasoconstritores, eles têm esses conservantes que são tóxicos e podem provocar olho seco e podem dar alteração na córnea. A córnea ela pode sofrer uma pequena inflamação, que nós chamamos de ceratite tóxica, por esses colírios vasoconstritores. Então, é um problema, porque dependendo do caso, a gente não consegue identificar a causa do porquê que tem essa vasodilatação, e aí o paciente esteticamente fica ruim, e a gente pede para evitar ao máximo o uso de vasoconstritores para não criar essa dependência. Às vezes a gente não tem saída, a pessoa tem uma festa, então usa eventualmente, tudo bem, mas usar todos os dias não convém mesmo. Eu acho que a gurizada usa mais a nível assim de festa e tal. Usar uso eventual, tudo bem, tem que evitar. Faz uma compressa gelada, ou pinga um soro fisiológico gelado, ou um colírio lubrificante. Um soro fisiológico gelado funciona igual? Funciona igual, ele vai fazer vasoconstrição, ou um colírio lubrificante, guarda na geladeira, pinga uma gotinha gelada. Quem tem olho seco não deve pingar colírio lubrificante também? Deve, mas tem que ser um colírio lubrificante adequado para aquele tipo de olho seco, porque tem vários tipos de olho seco, e com conservante que não seja tóxico ou sem conservante. Existem colírios sem conservantes também. Então, você não saia daí que nós vamos voltar com assuntos maravilhosos, principalmente para quem é vaidoso. Como tirar os óculos, aquele que a gente não enxerga vai ficando velhinho, existe já uma certa possibilidade.
e também, quem sabe, ficar de olhos azuis. A gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista.